Olá, bom dia, shalom, shalom. Eu sou a Anne, muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso devocional matinal, meu doce bom dia com Jesus. Hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês o devocional que eu faço aqui, né? E que é da pastora Viviane Martinello, esse aqui. E é uma palavra bem importante algo que eu pratiquei enquanto pude e continuo praticando, né? Também, que se refere, que o título ele diz assim, ó, cuidar dos seus é prioridade. O versículo chave está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, ó, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Forte essa palavra, né? Aqui a pastora Viviane Martinello, ela, perdão, ela faz a seguinte reflexão, vou ler aqui para vocês. A primeira carta de Paulo e Timóteo nos oferece conselhos práticos sobre a vida em comunidade, liderança, cuidado com os necessitados e como lemos na base bíblica de hoje sobre a importância da família. Algumas pessoas dizem ter o sonho de ir à África, cuidar de crianças órfãs, mas estão envolvidas em brigas familiares, têm relacionamentos quebrados com seus pais e ignoram parentes que precisam de ajuda. Por vezes, é mais fácil demonstrar amor a desconhecidos do que cultivar relações saudáveis em nosso lar. Porém, o chamado de Deus começa dentro de casa. Gente, isso é muito sério. Eu já não tenho mais os meus pais, né? Até compartilhei com vocês essa semana que eu perdi a minha mãe ano passado, né? O meu pai já faz 3 anos, né? E enquanto eu tive eles, eu cuidei deles quando eu tive essa oportunidade. Então, enquanto eu tive a oportunidade de cuidar dos meus pais na velhice, enquanto eu tive eles comigo, eu fiz isso. Então, se teve algo assim que o meu coração ficou assim em paz absoluta quando o Senhor recolheu eles, foi isso, que eu fiz o meu melhor. Então, e hoje, né? Hoje já não tenho eles, né? O meu esposo, ele me ajudou muito a cuidar dos meus pais. Quando o meu pai faleceu, eu morava na casa deles, com a minha família. Então lá, o meu esposo era o enfermeiro do meu pai. Ele chegava do trabalho, ele trocava a fralda do meu pai, ele dava banho no meu pai, ele trocava o pai, colocava o pai na cama. E quantas vezes chegar, ele falava assim para mim: não troca ele, espera eu chegar que deixa que eu troco ele, a fralda do pai. Aí ele chegava, trocava, às vezes ele dava banho no pai. Quando ele estava trocando a roupa, secando o pai para pôr a roupa, o pai fazia as necessidades dele, ele pegava: ô seu Oswaldo, vamos voltar pro chuveiro. E ele, com toda a paciência, voltava com o pai pro banho, lavava o pai tudo de novo, voltava pro quarto, secava tudo de novo, igual uma criança. Ele tinha toda a paciência do mundo para cuidar do meu pai. Ele cuidava do meu pai como se fosse o pai dele.
eu tenho uma gratidão, assim, só o Senhor para recompensar o amor que o meu esposo cuidou do meu pai. Muito amor, muito, muito, muito amor. E paciência, uma paciência assim, olha, nossa, muita paciência, sabe? Com muito amor e paciência. Ele tratava o meu pai como um bebê. Então, e depois a minha mãe, nos últimos dias da minha mãe, enquanto ela esteve em casa, né, que ela pôde ficar em casa, antes dela ter que levar respirador para casa, eu e minha irmã mais velha, a gente dividia o cuidado da mãe, então ela ficava aqui e ficava na casa dela, e aqui em casa ele também me ajudava com a minha mãe, por causa de tirá-la da cama, pôr na cadeira de banho, trazer para o chuveiro, de tirar da cadeira de banho, pôr na cadeira de roda, para pôr na cadeira de banho, tudo isso ele me ajudava, com a minha mãe também, para pôr a minha mãe na cama, tirar a minha mãe da cama, tudo isso ele fazia para mim, por causa que a mãe era pesada, né? Então, ele me ajudou com a minha mãe também, sabe? Então, ele assim me ajudou muito, muito. Meu marido, ele é muito companheiro, sabe? E hoje, né, eu falo para ele, né, aqui hoje, aqui onde a gente mora é aqui perto dos pais dele, né? Então eu falo para ele assim, né, que agora a gente tá perto dos pais dele, eu falo para ele, falei, agora, amor, você tem toda, né, liberdade para cuidar dos teus pais agora, né? E quando, né, chegar a minha vez, que eu também vou ajudar ele a cuidar dos pais dele, porque é o mínimo que eu posso fazer. Porque ele me ajudou com os meus pais, vai chegar a minha vez de eu ajudar ele com os pais dele, se um dia for necessário também. Então, essa palavra, ela é muito real. Se a gente não ajudar a própria família, isso que Tiago fala, é pior do que o descrente, realmente. Porque a Bíblia fala, né? Se você não ama o seu irmão que vê, como é que você vai amar Deus que você não vê? Né? Então, não adianta você fazer média com o vizinho, fazer a média com o seu amigo, se você não ama o seu próprio irmão, se você não cuida da sua própria família, se você não se importa com a sua própria família, o que adianta você fazer média com os outros? O Senhor está vendo. Então não faz sentido a gente ficar se preocupando com as pessoas de fora se a gente não cuida da própria família. Né? Então é uma coisa que Deus está vendo a sinceridade do nosso coração. O Senhor quer que a gente ame os da família primeiro, que a gente cuide da família, porque a Bíblia fala que a gente tem que cuidar do pai, tem que honrar o pai e a mãe, né? A Bíblia fala lá que tinha que cuidar dos irmãos, que não podia deixar abandonar a família quando distribuiu as terras, tudo, né? O povo de Israel, a Bíblia fala que não, pela lei lá, né, dizia que não podia abandonar os irmãos nas terras, não deixar, não escravizar os irmãos israelitas. A família sempre foi uma preocupação para o Senhor. Então, hoje em dia, isso que a Viviane fala no começo, né? Algumas pessoas dizem ter o sonho de ir para a África, cuidar de crianças órfãs, mas estão envolvidas em brigas familiares, têm relacionamentos quebrados com os pais e ignoram parentes que precisam de ajuda. Isso é muito verdade. Se preocupa com todo mundo do portão para fora e dentro não tá nem aí. Então é incoerente isso. E o Senhor está vendo, né? Então, primeiro a gente tem que consertar dentro de casa. Em primeiro lugar, conserta aqui dentro, para depois a gente se preocupar do portão para fora, sabe? Primeiro a gente tem que
resolver aqui dentro. Aí ela fala assim, ó, minha avó está com mais de 90 anos e tem mobilidade reduzida. Por isso decidi realizar cultos mensais em sua casa e servir a Santa Ceia ali mesmo. Além disso, ela também precisa de cuidados físicos e passei a ajudá-la com os custos de sua fisioterapia. O Espírito Santo me ensinou que cuidar dela não é apenas um gesto de afeto, mas uma forma prática de expressar a fé. Veja bem, a afirmação de Paulo em 1 Timóteo revela que o testemunho dentro da família é tão importante quanto qualquer ministério exercido fora dela. Não faz sentido sermos conhecidos por uma vida piedosa e, ao mesmo tempo, negligenciarmos os que convivem conosco diariamente. Fomos chamados por Deus para sermos uma voz de cuidado e honra dentro dos nossos lares, não porque somos familiares, não porque nossos familiares mereçam, mas porque quando cuidamos dos nossos, colocamos em prática os princípios divinos nos quais dizemos acreditar. A prioridade da nossa vida deve começar com a prioridade da nossa família. Então, é algo muito importante que a gente precisa pensar. Pensar e pôr em prática na nossa casa e ensinar para os nossos filhos, para que isso seja algo que os nossos filhos ensinem para os filhos deles e isso se perpetue dentro da nossa família, sabe? Que comece dentro da nossa casa. Talvez que isso a gente não consiga passar para os outros, mas se a gente implantar isso dentro da nossa casa, da nossa família, já é algo muito importante, já é uma grande coisa. Eu ensinando isso para os meus filhos, para os meus netos, já está ótimo, porque se eles passarem isso para frente, já está muito bom. Se cada um de nós fizermos a nossa parte dentro da nossa casa, já vai ser uma bênção. Porque daí a gente vai estar agradando o coração do Senhor e vamos estar fazendo, né, aquilo que o Senhor pede para nós, né, cuidar dos nossos, né, da nossa família e estarmos agradando o coração de Deus. Que o Senhor, né, venha dar esse entendimento para nós e encher o nosso coração de amor pelo próximo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.